Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor. Amém. Graças a Deus. Sem demora, irmãos, abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 15. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 9, no versículo 15. O Senhor é bom. Aleluia! Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Dá glória, irmão. Aleluia, meu Você tem Deus! que dar glória. Aleluia! Tem que dar glória. Deus! Tem que dar, irmão. Quem já Aleluia! achou? Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque ele é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Agora eu quero que a igreja repita comigo esta porção. A primeira aí, a parte A, que vai falar: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vamos lá? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Amém? Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor? Poderia sentar. Oh, Deus de maravilha! Aleluia! Louvado seja Deus. Irmão, você não pode, Aleluia, meu Deus! e você também não deve ficar somente sentado nesse banco, achando que este culto vai ser mais um culto de missão. Hoje é culto de missão, irmão. E culto de missão, para vocês prestarem atenção, é um culto onde a batalha é muito grande, no reino do Espírito e na terra. Porque quando você vem para um culto onde você só recebe de Deus a salvação, onde você só vai receber da parte de Deus salvação, carro zero, casa, emprego, marido está desesperado. Aí, irmão, e quando Deus levanta o profeta e vai até você e profetiza, você fica cheio, porque Deus está falando. Quando teu marido está pulando a cerca e Deus toma o profeta e vem falar: olha, Deus vai mudar a vida dele, você fica contente? Mas quando você vem para um culto de missão, aonde você não vai receber, você vai ter que dar. Você vai dar. Aí existe esse peso que está aí. Porque culto missionário é onde todo mundo fala: meu Deus, é culto de missão, eu vou ter que dar agora, porque Ele já me deu. Eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo. Aquele que ainda não fala em línguas não tem ainda as manifestações dos dons, mas você tem algo na tua vida. Mas hoje é culto de você dar, é culto de você ouvir a voz dele e dizer assim: olha, ele pode me separar para algo aqui nessa noite. Será que você quer? Ou você só quer ficar chegando aqui e recebendo? Não, eu só sou aquele crente de receber, eu não sou aquele crente de dar. Eu não vou dar, irmão. Como que você vai ter uma palavra profética para alguém da tua família? Com que coragem você vai ter? Como que você vai se assentar com alguém e vai falar de Jesus nessa timidez? Aleluia! Eu tenho uma palavra, mas quando Deus Ele nos chamou, quando nós ouvimos a voz de Deus para separar, um dos ministérios é o ministério evangelístico, e o evangelista ele também chega com o cargo de profeta, e Deus me diz nessa noite: sinta o peso de um culto missionário, sinta o peso
espaço onde as regiões das trevas, as potestades das regiões celestiais, elas lutam para que eles, os santos, os ouvintes, simpatizantes que aqui estão, não recebam a minha mensagem. Não querem receber a vocação, a chamada. Olha para ele e diz assim: com essa timidez, você não vai nunca fazer missão. Olha aí para ele. Mas tem gente que não fala para o outro. Fala, irmão. Você pode dar glória a Deus aqui nessa noite. Ah, meu Deus, aleluia. Que Deus nessa noite Ele venha nos encher da tua palavra. Porque culto missionário é culto de dar. É culto de você dar um passo à frente e falar: eis-me aqui, Senhor. Quem quer? Quem quer? Levanta a mão, fica com a mão levantada de bem. Fique de pé agora, fique de pé. Meu Deus amado e soberano, nesse momento, ó Pai, eu sei que neste lugar existe, ó Deus, um quartel onde existe um exército agora. Eles acabaram de dizer na frente, ó Deus, do Senhor, porque eu sei que o Senhor está em foco olhando para a terra agora, ó Papai amado, e eles disseram que quer, Senhor, querem ser soldados na mão do Senhor, eles querem ser usados na mão do Senhor. Papai, Satanás ele tentou trazer a frieza, Satanás tentou trazer o desânimo, mas o anjo da igreja profetizou e o desânimo foi quebrado aqui. Ó Deus, nessa noite, começa a levantar profeta, começa a levantar profeta, começa a levantar profeta aqui. Você faz parte de um exército, irmão. Irmão, nós somos um exército. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nessa graça, agora tome o teu assento e não deixe nenhuma ave de rapina roubar a palavra que Deus tem para mim e para você. A palavra missão, ela significa ato ou efeito de assumir compromisso, de receber um serviço, um ofício da parte de Deus. A palavra missão é ato ou efeito de receber um ofício, um trabalho, de se dispor a Deus. E a palavra missionário significa propagandista, defensor ou pregador do Evangelho. Nós temos que estar cientes disso. Mas todas as vezes que você vem para um culto missionário, nós temos visitantes aqui de outras denominações, irmãos nossos na fé. Toda vez que você vai para um culto missionário, você se sente tão para baixo. Satanás ele vem com uma opressão tão grande que você vê os homens lá em cima ministrando, até mesmo quando o irmão Francisco, o pastor Jairo está ministrando, fazendo uso da palavra. Quando você vai para a tua sede lá, você vê pessoas lá que você fala assim: eu nunca vou chegar onde aquelas pessoas estão. Eu sou tão tímido, eu sou tão para baixo. Culto
missionário. Você vê irmãos saindo entregando folheto. Você vê irmãos que orou o dia todo e você se sente tão para baixo. Deus manda eu te dizer, hoje Ele quer curar sentimentos de inferioridade. Deus quer tirar sentimentos de fraqueza. Deus quer tirar sentimentos de intimidade com Deus. Aqueles que são tímidos precisam se conscientizar que a timidez tem que sair e tem que entrar a coragem, tem que entrar a ousadia. E todas as vezes que você chega para um culto missionário, você vê as pessoas num culto, e para você foi mais um culto, onde se fala de vocação, onde se fala de chamada, onde se fala de entrega, onde se fala de um passo à frente. Quem quer ser, aleluia, quem quer ser diácono, quem quer se nomear presbitério, quem quer chegar, quem quer fazer, quem quer sair, bater na porta do vizinho, quem quer ir para o culto ao ar livre, quem quer, eu não quero. A maioria não quer, a maioria não vai. Mas sabe por que você não vai? Não é porque você não presta, não é porque você é o pior. Não pense assim. Deus quer te ensinar nessa noite que você não é o pior, que você não é o emprestado. Mas antes de nós nos relacionarmos com missão, nós temos que saber quem nós somos. Quem somos nós na mão de Deus? Antes do cargo, antes das responsabilidades delegadas por Jesus, Ele quer ministrar para mim e para você. Primeiro, antes de você receber cargos, antes de você dar passos, Jesus quer te ensinar e Ele quer te falar quem é você na mão dEle. Primeiro você tem que entender quem somos nós. Quem é você na mão de Deus? Porque quando você começar a entender quem é você, e quem é essa pessoa que está do teu lado, quem somos nós para Deus e na mão de Deus, tudo isso vai começar a ser removido na sua vida. Tudo isso vai começar a ser tirado da tua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Nesse momento, Deus está em foco olhando para a terra. E quando nós temos que entender quem sou eu e quem é você na mão de Deus antes da obra missionária, vocês vão ver que o texto que nós estamos fazendo uso dele, ele é coerente àquilo que eu estarei pregando nessa noite. E Deus, Ele está à procura, Ele sempre procurou, e o que Deus sempre buscou, e o que Deus sempre escolheu na Bíblia. Você vai falar assim, meu Deus, mas essas foram as pessoas que foram escolhidas para fazer a maior obra, para receber a maior missão. Eu quero te dizer que os anjos quiseram fazer essa obra, pastor. Os anjos, mas não foi dado a eles. Foi dado a quem? Foi escolhido o homem na terra, feito do pó da terra. Deus escolheu o homem e falou, o homem vai fazer essa missão para mim. Os anjos falaram, Senhor, não poderemos ser nós. Mas Deus disse ao homem. Aí olha para o lado, aí você vai ver uma pessoa, um ser humano, olha para ele. Irmão, hoje é culto missionário, Deus conta contigo. Tu és um vaso. Tu és um vaso escolhido. É o tema que estarei pregando nessa noite. Qual é o tema nessa noite? Vasos escolhidos. Fala para ele que está do teu lado. O tema hoje é vaso escolhido. Agora fala para ele do lado, fala assim, você vai se tornar um vaso aqui nessa noite. E um vaso bonito, um vaso viçoso. Fala aí, um vaso bonito, um vaso viçoso. Aleluia, quem pode louvar a Deus, adora o nome do Senhor. Aleluia. E Deus está olhando para a terra, e para isso, para nós entendermos quem são aqueles que foram escolhidos para a obra de Deus, para essa obra grandiosa, nós vamos dar uma andada lá no Antigo Testamento, quando Deus ele começa a fazer
as escolhas. Mas antes disso eu quero dizer que as pessoas que foram escolhidas por Deus no decorrer do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento são pessoas loucas, são pessoas fracas, são pessoas vis, são pessoas desprezíveis e as pessoas que não são. Esses foram as pessoas que foram escolhidas por Deus. Que é isso, pregador? Mas ele é tão perfeito na tua essência. Ele é santo. Ele habita num alto e sublime trono. E você vem me dizer que ele vai fazer um exército de loucos? Ele está à procura de pessoas fracas. Ele está à procura de pessoas mais vis que já esteve sobre essa terra. Pessoas desprezíveis. Pessoas que não são. Essas são as pessoas que o teu Deus, ele olhou para a terra. Eu vou formar um exército da maioria desses. E nós, fazendo uma passagem para o Antigo Testamento, nós vemos alguns exemplos. E o que dizer de Abrão? Abrão, filho de pai idólatra, casa pura idolatria, era idolatria para todo lado. Deus falou com Abrão e ele ouviu uma voz, e Deus disse assim: sai do meio da tua parentela. Que eu quero falar contigo. O que falar de Isaac, mentiroso? Eu estou falando para vocês das pessoas que foram escolhidas. A princípio eu falei que Deus, ele forma um exército de loucos, de fracos, de vis, desprezíveis, aqueles que não são, que não podiam. Então Deus vem e tira uma pessoa de um seio, de uma família idólatra. Tira Isaac, mentiroso, mentiu, tremeu diante do rei. Em questão a tua esposa. O que falar de Jacó? Se você chamar um crente de Jacó, ele fala: que é isso, rapaz? Por quê? Porque é suplantador, enganador. Sabe quando eu sou enganador? Todo mundo que conhece Jacó já sabe pelo nome. Até existem alguns teólogos que questionam a questão se é suplantador ou não. A Bíblia diz, está escrito que é, pastor. Suplantador, enganador. Mas é isso aí que fazia parte do exército. Esse é um dos patriarcas. Esse aí era um dos patriarcas. O que falar de Moisés, homicida? Saiu fugido do Egito, teve que correr, porque matou um homem na pancada. Moisés não usou nem arma, ele pegou pelo pescoço. Esses são os porquês de cada um. Cada um tem os seus porquês, são limitados, problemáticos. O pecado está lá. Quem está entendendo o mistério? Não economiza a glória, não dá glória. O que falar de Raabe? O que falar de Raabe? Prostituta, meretriz, vendia o corpo para ganhar vida. Porém, lá do alto, ela fez uma obra, pastor. Entrou 2 espias lá. E quando ela olhou, ela falou assim: olha, eu estou vendo 2 espias aqui, e eu creio que são homens de Deus. Olha aqui, não me mata não. Olha, eu vou esconder vocês e eu vou fazer uma obra. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. Aquela prostituta, ela fez algo para Deus, e Deus a recebeu. Por quê? Porque Deus também olha para as prostitutas e põe no seu exército. Levante a mão direita e começa a dar glória. Eita, Deus maravilhoso, aleluia. O que falar de Ruth? O que falar de Ruth? Ruth, moabita, vinha de uma terra maldita, mas quando demonstrou fé ao lado de Noemi, aleluia, Deus rasgou o céu, e quando ele viu aquela mulher demonstrar fé, ele falou: hoje eu quero um protocolo. A salvação não será só para Israel, mas todo estrangeiro que demonstrar fé. Ruth está demonstrando fé. Eu recebo essa maldita e hoje passa a ser bendita no meu exército. O que falar de Gideão? Deus maravilhoso. O que falar de Gideão? Aleluia. Francisco, pregador, mas quem é Gideão? Gideão, enquanto ele estava sendo em Israel, estava sendo invadido pelos midianitas. Gideão foi se esconder lá, malhando o trigo para se esconder, covarde, fugindo. E o anjo veio em busca de Gideão. E o anjo falou assim: varão,
ele repreenderia Gideão. Mas mesmo Gideão repreendendo o anjo do Senhor, você já imaginou o homem da terra repreendendo o anjo do Senhor? Mas mesmo assim, o meu Deus, o teu Deus diz para ele: é nessa covardia, é nessa fraqueza, vai nessa tua força, e você há de libertar Israel. Vamos poder glorificar e enaltecer o nome dele. Adora ele aqui nessa noite. Oh, aleluia! Os olhos de Deus estão sobre a terra no Antigo Testamento. Deus está formando o teu exército de fracos, de vis, de desprezíveis. O que falar de Sansão? Sansão gostava de pular na terra do estrangeiro para arrumar namoradinha. Os olhos de Sansão eram de uma lascívia terrível, pastor. Olha o exército de Jeová, olha quem ele está levantando, olha quem ele está trazendo, olha quem! Hoje não pode ser mais um culto na sua vida de missões. Hoje tem que ser um culto de você, um outro pensamento. Jesus maravilhoso! Aleluia! O que falar de Isaías? Quem aqui já ouviu sobre Isaías? Isaías era um homem de lábios impuros, e ele confessa isso. Ele fala: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu tenho lábios impuros. Mas a Bíblia não revela isso, não cabe a nós. Mas ele reconhece que a boca dele só saía palavras torpes e torpes. Mas quando viu a glória de Deus, as coisas começaram a mudar. O que falar de Jeremias quando recebe uma chamada de Deus? E Jeremias vem com as suas desculpas que eu e você muitas vezes viemos. Jeremias fala assim: eu sou apenas uma criança. E Deus fala assim: eu não uso criança. Não fala que tu és uma criança, porque mesmo que você venha com desculpa, irmão, quantas vezes eu e você nós temos desculpa para Ele? Quando está entendendo, levante a tua mão e glorifica. O que falar dos discípulos agora? Vamos para o Novo Testamento. Jesus, ele passa e ele olha, formando o seu exército na terra. Ele precisa levantar um exército para ganhar almas. Os anjos queriam fazer, mas não puderam. É os homens que têm que fazer, é a pessoa que está do teu lado que tem que fazer. E Jesus estava no céu com o Pai, e ele viu aqueles a quem o Pai levantou. E Jesus disse assim, eu fico pensando que Jesus sabia que todos quantos Deus levantou, o Pai deu certo, porque todas as vezes que o Pai eles revestia, eles eram pessoas diferentes. E Jesus agora, ele passa a noite inteira orando em Lucas capítulo 6, e ele vai para um alto monte orar. De manhã ele está para fazer uma escolha de 12 para andar com ele. Ele passou a noite inteira orando. Ele passou a noite inteira gritando a Deus, falando com o Pai. Agora eu quero te dizer, quem que Jesus escolhe? Quem? Quem são os escolhidos? Quem são? Jesus desce do monte da oração. Agora muitos seguiam Jesus. Muitos queriam estar do lado de Jesus. Tinha muitos. Mas Jesus, ele sai e fala assim: Pedro, você. Quem era Pedro? Quem era Pedro para compor o exército sanguíneo? Homem bravo. Quando teve uma discussão, os soldados romanos queriam pegar Jesus, ele tacou a mão na bainha, arrancou a espada, e ele arrancou a orelha de Malco. Jesus teve que repreender Satanás na boca de Pedro. Pedro emocionalmente falou: Senhor, eu sou capaz de morrer por ti. Jesus disse para ele: você vai ser o primeiro que vai me negar. Esse foi o primeiro, mas Jesus escolheu ele. Depois Jesus escolhe quem? Tiago. Tiago era quem? Irmão de João. O nome deles era filho do trovão. Por que filho do trovão? Porque um dia Jesus tinha que passar por uma
vila de Samaria, e Jesus estava para ser agredido, e eles falaram assim: Jesus, vamos fazer uma oração e vamos pedir fogo. Vamos pedir fogo do céu e vamos matar todo mundo lá. Temperamento forte de João e Tiago. Eles queriam que Jesus fizesse uma oração e caísse fogo e matasse todos daquela vila de Samaria. Esses eram os homens que Jesus estava levantando. Esses dois, Tiago e João, também, eles disputaram porque eram ambiciosos. E eles estavam em busca de uma posição no reino de Jesus, porque eles achavam que o reino era terreno. E eles estavam querendo posição. Jesus, quando tu estiver lá, arruma um lugarzinho para mim e para o meu irmão. Sim ou não, pastor? Olha só, ambicioso, bravo. Clamava para Jesus mandar fogo e matar todo mundo. Jesus, não, calma. Calma aí. E o que falar de Filipe? Na multiplicação de pães e peixes. Quando foi se feita a multiplicação, Jesus falou: dá a eles, vocês de comer. Ele já foi correndo com a calculadora, calculava tudo. Mas Jesus, peraí, tem muita gente. Jesus estava testando a fé deles. O que falar de André? Tinha seus porquês e seus defeitos. A maioria deles eram homens pescadores. Eles não eram homens de posição. Eles não eram homens ricos. Eles não eram homens presidentes, reis. Eles não eram. A maioria deles eram pescadores. O que falar de Levi, Mateus? Publicano, cobrador de imposto. Ninguém gostava de cobrador de imposto. Era judeu, porém trabalhava para Roma. E existia uma rixa, porque geralmente os publicanos, eles cobravam mais. E o povo não gostava de gente publicana, pastor. Eita, não gosta. Olha aí quem Jesus está escolhendo, pastor. Olha aí quem é o exército. Você está entendendo? Diz: eu estou entendendo. Quem está entendendo, levante a mão. Aleluia! Aleluia! Eita, Deus maravilhoso! A maioria deles eram homens débeis. A maioria deles eram homens difíceis de se lidar. A maioria deles eram homens fracos. Eram homens vil, desprezíveis pela sociedade. Aqueles que não são, eles não podiam ser. Se fosse hoje para escolher os discípulos e qualquer um desses no Antigo Testamento, hoje o ministério da igreja teria uma dificuldade muito grande. Hoje a igreja teria uma dificuldade muito grande para chamar, por exemplo, o Mateus. Para chamar um João e para chamar o Pedro. Calma, Pedro, fica lá no azeite. Fica no azeite, estamos orando, Pedro, estamos orando. Jesus desceu do monte depois da oração e disse: Pedro, Tiago, João, aleluia, André, Filipe, Bartolomeu, chamado Natanael, Judas Iscariotes, o traidor. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas desceu do monte e falou: Judas, vem comigo. Você pode glorificar o nome do Senhor aí. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas irmão Francisco, você está dizendo tudo isso, esse é o exército de Deus, mas ele é tão santo, ele é tão reservado, ele habita num alto e sublime trono no céu. Esse é o exército que Deus chamou. Esse é o exército que Deus escolheu. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 26. Agora eu te provo tudo isso que foi falado nessa introdução. Está escrito assim: irmãos, observai a vossa chamada. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Levante a tua mão e fala: bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia!
Você pode adorar o nome dele. Você pode adorar o nome dele. Você pode glorificar o nome dele. Você pode adorar o nome dele. Você pode dar glória a ele. Oh, irmão, dá glória, irmão. Deixa Deus te tomar. Aleluia, Deus. Oh, glória. Mas, pregador, por que todo esse mistério, pregador? Aleluia. Deus está dizendo, aleluia. Aleluia. Por que Deus escolhe? Porque eu trouxe toda essa introdução para que você entenda. É porque Deus, ele disse no último versículo, ele não aceita, ele não divide glória com ninguém. Deus, ele não divide a sua glória. Isaías 48, no versículo 2 está escrito que a glória dele e a glória dele, ele não divide com ninguém. Por que ele então escolheu as pessoas mais vis, desprezíveis, as loucas? Ah, irmão, eu fui estudar o que significa uma pessoa vil. Uma pessoa vil é uma pessoa desgraçada. Aí quando você sair para um culto missionário, que você vê pessoas desgraçadas, moribundas, ele pode ser um pregador de amanhã. Ele pode ser uma pessoa que vai levantar, porque Jesus está lá dos desgraçados. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Xaracandarai, aleluia. Aleluia, meu Deus. Mas se eu ficar somente na introdução, eu não sou fiel à revelação que Deus me deu. Todo pregador, ele tem um pano de fundo, mas ele tem que ser fiel à revelação. A revelação de Jesus é, aleluia, que Jesus nessa noite, ele trouxe todo esse exército das pessoas que ele escolheu, as pessoas fracas, para dizer que ele quer tirar todo o complexo de inferioridade. Mas, irmão Francisco, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão débil, eu parece que eu não sou capaz de fazer nada. Quando o pastor ele fala lá na frente, quando levanta profeta, mas outro dia eu tenho medo de chegar lá e falar: pastor, eu estou aqui, eu quero ir, eu quero fazer, mas pastor, eu não sei, mas pastor, eu sou pobre, mas pastor, ninguém me vê. Tudo isso aconteceu no Antigo Testamento, tudo isso aconteceu também na vida dos apóstolos, mas Jesus nessa noite, ele continua escolhendo os fracos, os débeis, os desprezíveis, os pobres. E você que está aqui nessa noite, enxota daí essas armas de inferioridade e fala: Senhor, eis-me aqui. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor? Aleluia. Mas, irmãos, na segunda parte, no texto que nós lemos, diz assim, que houve uma escolha de um vaso. Agora, quando Deus chega para Ananias cheio de questionamentos acerca da vida de Paulo, mas Jesus fala assim: Ananias, calma, Senhor, será que tu não sabes quem é esse aí? Ele cheira ameaça, ele vem em busca daqueles com carta na mão para prender, ele cheira ameaças, ele cheira morte. Jesus falou assim para Ananias: Ananias, ele é para mim vaso escolhido. Ele é escolhido. E o processo de escolha, a palavra escolha, ela significa decidir por alguém, ou ter preferência, fazer uma seleção. Todas as pessoas que foram escolhidas no Novo Testamento, cheio desses defeitos, eles foram escolhidos na oração por Jesus, dedo a dedo. Você aqui nessa noite, o Espírito Santo ele está passando aí, ele escolheu cada um de você aqui nessa noite, para que você estivesse aqui, irmão. Aleluia! Oh, aleluia, glória, 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 glória. Aleluia. Quando Jesus ele faz a escolha, ele faz a seleção. E nesse processo da escolha, em Marcos capítulo 3, no versículo 13, onde eu disse para os irmãos que ele escolhe os discípulos um a um. Não foi de qualquer jeito. Você, quando aceitou Jesus, você aceitou a escolha que ele já tinha feito por você. Você está aqui dentro hoje porque você não vai ser chamado, você já foi escolhido para ser chamado. Eu estou esperando Deus me chamar, irmão. Você já foi escolhido para estar aqui, selecionado. Foi na intercessão de Jesus, o Pai e o Espírito Santo,
que eu e você estamos aqui nessa noite para nós recebermos o chamado e a vocação da parte de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Todos nós fomos selecionados, escolhidos a dedo por Jesus Cristo. Quantos podem glorificar e exaltar o nome do Senhor pela escolha? Maravilhoso, aleluia! Diz a Bíblia que Jesus, Amo, meu Deus! ele entrando em Cafarnaum, Jesus ele entra em Cafarnaum, e ele chega na avenida principal de Cafarnaum, e Jesus vai em busca de um chamado Levi. É o processo da escolha. Para você ver como é tão sério. Ele chega, ele vai caminhando, e naquele dia havia um ajuntamento de publicanos. Não só tinha Levi. Se só tivesse Levi chamado Mateus, seria fácil escolher. Mas como existia um ajuntamento, existia 200 publicanos naquele dia, 100 à direita e 100 na rua esquerda. E existia uma multidão, porque estava seguindo de uma festa que estaria tendo ali. Enquanto muitos estavam preocupados em cobrar impostos, e naquele reboliço, alguns discutindo, alguns falando, olha a taxa que eles estão cobrando. Jesus ele andando. Em tudo Jesus tem um propósito. Jesus não atira para qualquer lado. Jesus não escolhe errado. Você foi a melhor escolha de Deus para a tua família. Você é a oportunidade para que a tua família se salve. E quando Jesus estava andando, Jesus estava focado em um único objetivo. E quando os publicanos todos estavam vestidos iguais, porque eles trabalhavam para Roma, então eles tinham um uniforme de Roma, dava para eles vestirem. Então eram 200 homens todos iguais. Qualquer um de nós que passasse por aquela rua teria dificuldade de reconhecer um irmão, reconhecer um parente. Mas quando Jesus chega, ele chega para Levi, chamado Mateus, e fala assim, olha, ele não fala o nome, ele não pergunta da vida financeira, ele diz assim, segue-me. A Bíblia diz que Levi levanta calado, e ele olha para Jesus, e não resiste o chamado. Eu creio que na mente dele, como que ele me achou? Está todo mundo igual. Lá no céu de glória, o onisciente, o onipotente, o onipresente, ele está em foco em Levi. Um dia estarei lá passando por aquela avenida em Cafarnaum, e no meio de 200 publicanos, eu preciso de um só. Eu não preciso dos 200, lá eu vou escolher um, e esse um vai fazer parte do meu exército. Jesus, quando olhou para você, Jesus, quando olhou para mim, ele disse assim, ele, é ele. Você sabe por que quando você convida alguém ele vem à igreja da sua família? Porque você é o canal de Deus para que a luz brilhe. Aleluia, meu Deus. Mas pregador, eu não prego. Mas como é a tua vida? Minha vida é no altar. Eu prego calado. Eu prego só no testemunho. Ei, pregador forte, hein? Esse prega forte, esse é avivado. Eu não sei falar, eu não sei nem ressaltar versículo, mas quando eu ando, já faz anos que eu tenho caminhado com Jesus, e eu tenho andado debaixo da graça. Eu sou tímido assim, mas quando eles olham para mim, eles dão uma roda de fogo seguindo a minha vida, e as pessoas olham, essa aí vai transformada. Ele mudou, levante a minha mão e glorifica. Eita glória, aleluia. E Paulo também, irmão. Agora eu chego na parte de vaso. A escolha, houve os débeis, hoje houve os debilitados, a escolha daqueles que não podem. Jesus sempre olhou para aqueles que não podem. Jesus olhou para mim, olhou para você dizendo, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Você é esse a quem ele está procurando. Toda vez que você fala assim, Senhor, eu sou tão fraco, ele fala assim, então é você que eu quero. É você que eu quero. É você que eu quero. Senhor, mas eu sou tão pequeno. É você que eu quero. É você que eu quero no culto de missão hoje.
É você que eu quero. Fala para essa pessoa do teu lado. É você que ele quer. Mas Jesus falando com Ananias, ele disse assim na revelação do capítulo 9, no versículo 15: ele é para mim um vaso escolhido. Agora nós vamos entrar no vaso, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Dá glória aí para animar o pregador. Dá glória aí, dá glória aí, dá glória, dá glória, dá glória. Fala, eu sou escolhido. Eu sou escolhido de Deus porque eu sou fraco. Eu sou escolhido de Deus para a obra missionária porque eu sou fraco. Eu não posso, eu não consigo. Aleluia, tu és o escolhido. E quando ele diz para Ananias, ele vai ser vaso, eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor usa aqui uma metáfora? A Bíblia é escrita em 2 tipos de linguagem. Ele usa uma figura de linguagem que seria uma metáfora, mas ele também escreve no sentido literal. E aqui ele está usando uma figura de linguagem que é uma metáfora. E por que ele tira o nome pessoa e ele coloca vaso? Eu fiquei intrigado. Por que ele usa uma figura de linguagem para explicar a respeito de uma chamada de uma pessoa? Por quê? Fala para o teu irmão, por quê? Por que vaso? Ele é Saulo de Tarso. Ele é um poliglota. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele é cidadão romano. Ele é um teólogo, ele é um erudito. Ele foi preparado. Ele tem carta dos reis. Ele é uma pessoa influente. Ele é um fariseu. Ele tem estudo. Mas Jesus não chamou no começo os sábios, os poderosos. Mas esse aqui, Jesus, ele fala, Ananias, ele é vaso. E ele fala para Ananias, ele podia ter falado, Ananias, eu estou chamando ele porque ele vai ser o missionário de Roma. Ele vai fazer a primeira, a segunda, a terceira viagem. Ele vai ser aquele que quando o Eutico cair da janela, estiver dando um sermão muito grande, o dorminhoco cair, ele vai lá e o Eutico vai voltar. Ele vai ser aquele a quem vai ser açoitado, mas a unção vai ser tão grande sobre a vida dele. Jesus não falou nada disso para Ananias. Jesus falou para Ananias, ele é vaso. Ele não falou que ele seria um missionário para as nações. Jesus disse, ele é vaso. Ele é vaso. Ele é vaso. Quantos podem entender nessa noite, irmão? É mensagem, irmão. É mensagem do céu, irmão. Ele é vaso. Ele não chegou chamando Paulo de missionário. Ele vai ser missionário, ele vai ser vaso na minha mão. E a palavra vaso no hebraico significa frasco usado como receptáculo de azeite. No hebraico, no original no hebraico, diz assim que é um receptáculo de azeite, é um frasco, ou um instrumento. Então Jesus estava falando para Ananias, vamos parafrasear, se ele é vaso, eu estou parafraseando o texto, ele está dizendo assim, ó, para mim ele vai ser um receptáculo. Ele vai ser um receptáculo, ele vai ser um instrumento, aonde o azeite vai descer sobre ele. Ele veio assim, mas daqui em diante ele vai ser diferente. Ele vai ser diferente. Ele tem muito conhecimento, porém ele é religioso. Ele tem muito conhecimento, mas ele não tem o que Pedro foi revelado para Pedro em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento. Ele tem muito conhecimento, mas ele não tem graça. Ele não tem graça. Ele precisa de graça. O missionário precisa de ter conhecimento, mas ele também precisa da graça. Ele precisa da graça. Você pode levantar a mão e glorificar. Oh, você pode glorificar o nome do Senhor. Dê glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nós sabemos que a Bíblia nos dá 4 tipos de vaso: vaso de prata, vaso de ouro, vaso de bronze, vaso de pau. Mas qual que é o vaso escolhido? Que dentro do contexto bíblico, não de um texto, mas dentro de um contexto, qual que é o vaso escolhido? O barro. Pregado aqui pelo nosso irmão Ivan. É o barro que é escolhido. Então quer dizer que Paulo é um receptáculo de barro. Agora o barro, ele tem várias virtudes do barro. Porém eu fico com uma, ele tem várias virtudes. Mas pregador, qual que é a revelação que Deus te deu da virtude do barro? Existem muitas virtudes do barro, mas eu fico com a virtude da fraqueza do barro.
Fala para ele, a virtude do barro, que o pregador está falando, é a fraqueza. Fraqueza, então quer dizer que o vaso quebra. Quantos estão entendendo, irmão? Se você seguir o teor da mensagem. Então quer dizer que ele foi chamado e falou assim: Ananias, ele é vaso, ele é barro na minha mão. E qual que é a virtude? Fraqueza. Fraqueza fala o quê? Que esse vaso, ele pode se quebrar. Se você entender, você podia falar: Senhor, louvado seja o teu nome. Aleluia, meu Deus, glória a Deus. Ah, Senhor, louvado é o teu nome, aleluia. Mas se o vaso pode se quebrar, mas por que Jesus disse: ele vai ser vaso? Porque todas as vezes que esse vaso se quebrar, todas as vezes que essa matéria ela se quebrar, eu levo ele lá em Jeremias, no capítulo 18, no versículo 4, aonde meu pai ele revelou para o profeta, aleluia. Ele chama o profeta na casa do oleiro, e ele diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Ele estava dizendo: eu vou derramar um azeite forte sobre a vida dele, eu vou fazer dele um grande homem, mas não vai deixar esse vaso, ele pode se quebrar na minha mão, ele pode chegar e se quebrar na minha mão, ele é fraco, ele é debilitado. Todas as vezes que você for fazer missão, você vai chegar dia aqui que você entregou um folheto, você até mesmo ganhou uma alma, mas Senhor, eu estou em pecado, eu pequei hoje, os irmãos não sabem, mas o Senhor sabe. Senhor, agora vão até me dar oportunidade para pregar, para dar uma saudação, eu não me sinto capaz, eu não vou no culto hoje. Jesus manda te dizer: vai para o culto, porque você é vaso de barro na mão do Senhor. Porém você é escolhido, não fica na tua casa, porque na casa de Deus existe um oleiro, e você vai para a oleira de Deus, e Deus vai fazer você de novo. Não fique na tua casa. Ei, você pode dar glória. Aleluia! Levante, por um minuto. É maravilhoso, Jesus. Quando ele diz para Ananias: ele vai ser vaso e barro na minha mão, é porque Jesus estava dizendo: ele está sujeito, ainda que ele seja forte, ainda que eu tenha um ministério forte na mão dele. Pastor, será que o pastor também peca? Peca. Será que o pastor presidente também peca? Peca. Mas o que a gente entende é que a gente tem a casa do oleiro. Fala para o nosso do teu lado, irmão: o dia que você pecar, vem para cá que o oleiro está aqui. Fala para ele, irmão, fala: o dia que você pecar, não fica em casa não, vem para cá que o oleiro vai refazer o vaso escolhido na mão dele. Levante a tua mão e glorifica. Você pode adorar o nome dele aqui nessa noite. Aleluia. Glorifica e adora o nome do Senhor. Mas o irmão Francisco, então ele falou para Ananias que Paulo seria vaso, e o vaso escolhido é o barro. Sim. Por quê? Eu disse para os irmãos que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E mesmo que Paulo tivesse um ministério profícuo, um ministério forte, um ministério onde muitos até hoje nós falamos de Paulo e mencionamos, porque foi um homem que escreveu quase 13 epístolas. Eu não sei se a de Hebreus foi escrita por ele, mas eu só sei que o ministério dele é um dos ministérios que a gente mais fala, lê as suas cartas. Mas mesmo assim, Jesus não divide a glória dele com ninguém, Ivan. O dia que Deus te tomar e começar a te usar, o dia que Deus tomar o pastor Jairo, ele vai falar assim, e a gente quer sentir um pouquinho da glória, e fala assim: não vai, não vai, porque tu é barro, tu é barro, tu é barro. Glória a Deus. Aleluia. Mas se ele é vaso e se ele é barro, mas por que ele teria que ser vaso de barro? 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7. Quem escreve a epístola a 2 Coríntios, irmãos, é o próprio barro, é o próprio vaso de barro, é ele que está escrevendo. Por quê?
Porque ele nunca esqueceu, pastor, do dia que Jesus pegou ele na estrada de Damasco. A virtude de um missionário, de um chamado, é que você nunca deve esquecer o dia que Jesus te pegou na estrada de Damasco. O dia que você falou: eu sou pecador e hoje eu vou para frente aceitar Jesus. Essa é a tua estrada de Damasco. Você pode adorar a hora aqui agora, agora. Aleluia! O próprio Paulo, o próprio vaso de barro, agora em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele se lembrando lá da estrada de Damasco, o dia que ele veio cheio de pose, ele veio em cima de um cavalo, galopando: eu vou prender todo mundo, eu vou matar, eu tenho carta para isso. Mas quando ele chegou na estrada de Damasco, a Bíblia diz assim, aleluia, que veio o resplendor da glória. E quando o resplendor da glória bateu na estrada, ele caiu por terra, ficou cego 3 dias. A Bíblia diz assim que ele ficou perplexo, ele ficou temeroso. Diz assim que ele não comeu, não bebeu. Eu acredito que nesses 3 dias que ele ficou na casa de Judas, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Eu acredito, os discípulos levaram 10 dias, mas ele levou somente 3, porque Deus tem pressa para levantar vasos. Deus tem pressa para levantar vasos. Deus tem pressa, pressa. Deus manda dizer: todas as vezes que vocês vêm para a igreja, Deus tem visto que vocês têm tomado assento nos fundos, mas Deus quer fazer uma obra muito grande na vida de vocês e no seio da família. Deus vai levantar muitos com dons, ousadia, para que vocês ganhem outros que não acreditam na chamada de vocês. Existem muitas pessoas que olham para vocês e não acreditam nos cultos que vocês têm vindo, mas Deus manda te dizer: Ele vai tomar, Ele vai fazer, e eles vão ver a diferença sobre a vida de cada um de vocês. Irmão, você tem coragem de profetizar? Então dá glória, irmão. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Deixa Deus te tomar aqui hoje. Tem coragem? Fala assim: eu sou um vaso escolhido, Satanás. Fala assim: eu sou um vaso escolhido. Fala aí: eu sou um vaso escolhido. Eu sou escolhido de Jacareí. Fala pra ela: você é um vaso escolhido. Fala maravilhoso, Deus Santo. Fala pra ela: você também é um vaso escolhido. Fala pra ela: você é um vaso escolhido. Glória a Deus! Xaracandarai daquela vassoura. E aquela vassoura na bacandarana na súmpia. Xaracandarai, ramana soube, nega, ramana come la mamãe. Sabes tu que eu faço vaso, e é do seu jeito que eu gosto, é da simplicidade. Muitos não acreditam, não te aceitam na frente, mas saibas tu, a história que eu tenho te dado, eu tenho estado alegre e contente. Continua na tua simplicidade, mas almas têm se rendido através da chamada do vaso que eu tenho feito na tua vida. Portanto, continua na frente, levando à frente aquilo que eu confiei na tua mão. É na simplicidade que Ele vai te usar. Mas é para
escolhido junto com a tua esposa para fazer a diferença. Aqui dentro existe um tesouro. Existe um tesouro no interior do vaso. Aleluia. E agora o vaso de barro, ele vai falar onde está o tesouro. 2 Coríntios 4:7, ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem está falando é o barro. Quem está falando é aquele que fala: olha, ainda que ele me leve para missões, eu reconheço que eu sou barro. Oh, aleluia. E eu sou portador de um tesouro muito grande. Eu sou pitado de um tesouro. Eu tenho um tesouro muito grande, irmão. A palavra tesouro significa aquilo que não pode ser pago. É algo muito grande, é algo que não pode, o dinheiro não pode comprar. Mas, irmão Francisco, será que o tesouro não é aquilo que o Henrique Batista tem? Será que não é a fama que o Neymar tem? Será que não é a fama que os cantores têm? Jesus manda te dizer: a fama e o dinheiro que todos esses empresários eles têm, eles não podem pagar o preço da presença do tesouro. Quem é o tesouro? Paulo vai dizer que o tesouro, ele está lá em Atos capítulo 1, no versículo 8. O tesouro é a pessoa do Espírito Santo. Você pode levantar a mão aí e glorifica. Aleluia, Jesus. Mas, pregador, por que ele está falando desse tesouro? Porque ele sabia que nada ele poderia fazer sem a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o grande tesouro. Em Atos capítulo 1, no versículo 8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmão, sem o Espírito Santo, você vai continuar tímido. Sem o tesouro que é o Espírito Santo, você não vai ser aquele vaso, utensílio de uso. Você vai ser aquele vasinho bonito, feito culto, arrumadinho. Mas quando Deus dá direção para você profetizar, você tem medo. Quando Deus fala assim: olha, fala de Jesus para aquele dali, você está louco. Eu não, sou tímido. Louvado seja Deus. Mas quando você falar, pare e dá uma olhadinha assim, ó, para dentro da sua barriga. Espera aí, eu tenho um tesouro. Tem um tesouro. O pregador falou que eu tenho um tesouro. Paulo tinha um tesouro. Quem é o tesouro? É quem faz a obra. Espírito Santo. Eu sou fraco. Espírito Santo, eu estou tímido. Espírito Santo, me fortalece. Espírito Santo, me dá ousadia. Espírito Santo, me usa. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, me levanta. Espírito Santo, me usa. Espírito Santo, põe a palavra na minha boca. Ó, Deus está mandando eu te dizer: o Espírito Santo, ele tem uma obra na tua vida e ele quer te salvar hoje. O Espírito Santo está dentro de você, varão. É ele, é o Espírito Santo. Eu quero estar chamando a minha esposa na frente. Nós estaremos louvando o hino. E você, irmão, levante a tua mão e busca um tesouro aqui nessa noite. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Eu não queria testar chorar aqui, irmão. Aleluia, Deus maravilhoso, santo, aleluia. Oh, glória a Deus. O sono ainda está agarrado aí. Oh, aleluia, O sono está Jesus agarrado aí ainda. maravilhoso. O sono está agarrado aí. Manda o sono embora, varão. Oh, glória a Manda o Deus. sono embora, varão. Manda o sono embora. Oh, aleluia, Jesus. Imagina o exército de Jeová com sono. Imagina. Mas eu quero que ele pegue o varão com sono. Eita, varão. Levanta aí, varão. Aleluia. O Espírito Santo, varão. Meu Deus amado, aleluia. Quantos nessa noite podem dizer: eu sou um vaso escolhido aqui? Aleluia. Irmão, você é vaso lá no teu trabalho. Aquelas pessoas dependem de você. A tua família depende de você. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Estarão adorando. Coloque a tua mão agora no coração e fala: Senhor, aleluia, muito obrigado por essa palavra no culto de missões. Senhor, me levanta, Senhor. Senhor, me desperta para a obra missionária. Porque eu sou um vaso, irmão. Você veio aqui hoje para saber que você é um vaso.
Você é um vaso na mão de Deus. Você é um vaso escolhido. Você é um vaso para adorar a Deus em língua estranha. Você é um vaso para glorificar. Irmão, não aceite entregar uma adoração com os olhos secos diante do teu Deus. Fala: Senhor, já faz tempo que eu não derramo uma lágrima na sua presença. Já faz tempo que eu não sei o que adorar o Senhor em língua estranha. Senhor, não aceite entregar um culto de olhos secos na presença do Senhor teu Deus. Aleluia. Pode adorar, pode soltar o playback. A obra missionária está te chamando aqui hoje. Olha aí o vaso de alabastro. Quem tem coragem de quebrar o vaso hoje? Sabe por que ela quebrou? Porque ela pecou demais. Quem deve muito se dá mais. Agora quem acha que não quer? Olha aí. Sem dar o meu louvor. Ele está aqui, irmão. Quero me prostrar, vou me derramar. Aleluia. Deus é Senhor. O meu vaso de alabastro. Quero me oferecer. O pregador falou que tem vaso. Todo mundo aqui é vaso. Tem gente triste ainda. Mas uma hora pregando tem gente triste. Olhando e ouvindo a voz do diabo ainda. Para de ouvir a voz de Satanás. Ouve a voz de Deus. Xarabacandarai. Quem aqui quer ter certeza da chamada, vem à frente. Vem à frente. Quem quer ter certeza da sua chamada? Vem aqui. Quem quer ser usado em profecia, línguas estranhas, revelação, ousadia para pregar, vem aqui. Vaso escolhido. Vaso escolhido. Vaso escolhido. Aleluia. Vem. Adore a Deus para você dar. Como que você vai fazer missão nessa fraqueza? Não vai. Oh, glória a Deus! Aleluia! Sem o Espírito Santo não pode se fazer a obra missionária. Paulo era vaso, e ele reconheceu que era barro. Ele é barro. Aleluia, Deus! Oh, glória! Desde uma madrugada Deus me mostrou que meu marido. Muitos têm falado, não pode. Eles não podem. Satanás tem peneirado. Satanás tem tentado. Mas teu marido é vaso escolhido. Tu és vaso escolhido. Purifica as minhas. Deus vai exigir reis novo tempo. Tempo de honra agora. Deixa Deus te usar. A partir de hoje vai aumentar o desejo da oração. A partir de hoje vai aumentar o desejo de santificação. A partir de hoje vai aumentar o desejo da leitura da palavra. Ele falou, fala para ela que eu vou usar. 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 Hoje
Deus está renovando aqui, irmão. Mas você que está aí atrás, você é vaso também. Você é vaso escolhido, irmão. Cada um de vocês, ninguém escapa. Você vai chegar na tua casa e dizer: eu sou vaso. Eu fui lá ontem, Jesus falou que eu sou um vaso escolhido. Irmão, abraça ela e fala assim: nós somos vasos. Vaso escolhido por Jeová. Jeová tem um carinho tão grande por vocês. Tão grande. Aleluia. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar. Xaracandarai, lavada, sobre, pelas. Viva candarama, na show da década. Lamaço, eu, viavacho, mãe, delícia, candarai. Deus manda entregar para vocês nessa noite. Tu vieste aqui já faz alguns dias. E Deus manda te dizer: separei-te para algo novo. Muitos convites virão para outros lugares, mas há um derramar tão forte, porque este lugar, este santuário, este arraial tem dado lugar para o Espírito levantar. E Deus manda dizer: Ele levanta você numa unção, e a unção que está sobre a tua vida, Ele passa para